Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar alguns conceitos de Estado, país, nação, território, povo e governo. O território é a parte da superfície terrestre sobre a qual o Estado exerce sua soberania. Compreende a parte continental, o espaço aéreo, as ilhas e o mar territorial, que é a parte do oceano mais próxima do continente, caso o país seja banhado por oceanos. Então, para a gente entender melhor essa questão do que compõe o território de um país, a gente vai usar como exemplo o território brasileiro. Para muito além dessa parte de terras que a gente já conhece, o Brasil ele tem o domínio exclusivo também dessa parte aérea, que está acima, né, dessa parte terrestre, e nós também temos o domínio exclusivo dessa faixa de águas próximas ao nosso território. Tá? Então, essa parte faz parte do nosso território. Como é que a gente sabe até onde nós dominamos? Quem estabeleceu isso, gente, foi a ONU, através da Convenção sobre o Direito do Mar. Tá? Lá eles estabeleceram o seguinte: a partir então dessa faixa litorânea a 200 milhas para frente é de domínio exclusivo do país. 200 milhas dá aproximadamente 370 quilômetros. Então, dentro dessa faixa, o Brasil, no caso, ele tem o domínio exclusivo, tanto para exploração de pesca, de turismo, quanto para exploração de recursos como petróleo, enfim. Tá? Além dessa faixa, né, dessa considerada zona econômica exclusiva, o Brasil recentemente ele conseguiu uma outra faixa que é considerada como uma plataforma continental, em razão de algumas características geológicas bem características aqui do Brasil. Então a gente tem essa outra faixa que está num azul mais escuro, que é também chamada de plataforma continental, do qual o Brasil ele tem domínio exclusivo também. Em relação a esse domínio brasileiro, né, da parte das águas, uma questão interessante é que, assim, o mapa ele mostra alguns círculos, né? Por que tem essa diferenciação? Por que tem, não é só essa parte, porque tem uns círculos aqui? É que o que acontece? A gente tem aqui 3 importantes ilhas. Então, esse domínio de 200 milhas a partir, né, dessas ilhas também conta. Tá? Então, aqui eu tenho o arquipélago de São Pedro e São Paulo, aqui o arquipélago de Fernando de Noronha e aqui a Ilha da Trindade, tá? Então, por isso que tem esses círculos, assim, a partir da costa, então, dessa ilha, a gente conta, então, 200 milhas também. Por isso, essa diferenciação no desenho, né, do mapa. Um outro conceito que é muito importante que a gente entenda é o de povo. Povo, ele representa a totalidade de pessoas que habitam um determinado território ou um conjunto de indivíduos que formam um estado. Então, quando a gente fala em povo brasileiro, né, nós estamos falando na totalidade de pessoas que moram dentro do território. A gente não está falando de um grupo específico. Outro conceito bastante importante é em relação ao Estado. O Estado ele corresponde, então, a uma organização política, administrativa e jurídica de uma sociedade. Essa organização ela tem soberania sobre o território nacional e tem independência, então, em relação à ordem internacional. O que é importante a gente entender? O Estado ele é formado por quem? Por um povo politicamente organizado dentro de um território. Tá? Então, esse Estado ele é formado, então, por pessoas que, unidas, né, politicamente, elas definiram algumas leis e alguns regramentos dentro do seu território. Uma questão importante, gente, é essa, quando a gente fala, né, que o Estado ele tem soberania, o que seria essa soberania sobre o território nacional e independência em relação à ordem internacional? O Estado ele tem total liberdade de aplicar as leis que ele entender dentro do seu território. Claro que algumas coisas elas não são aceitas em relação a direitos humanos. Por exemplo, eu não pode um Estado hoje determinar que parte da população vai ser escrava, por exemplo. Né? Isso não é mundialmente aceito. Mas, em regra, né, em geral, as leis, o que é determinado dentro de um território,
ele é determinado pelo próprio país. Uma questão importante que eu vou trazer aqui para esse vídeo hoje fica em relação a algumas leis das quais os países eles aceitam, concordam, né? Leis, tratados, convenções internacionais que são aceitos pelos países, tá? Nenhum país é obrigado a assinar nenhum tratado, nenhuma convenção, mas todos os países signatários ali da ONU, eles costumam, né, determinadas convenções, principalmente as que trazem garantias, né, de direitos humanos, são aceitos pelos países, tá? Para exemplificar, a gente tem então a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é do ano de 1969. Ela é também chamada de Pacto de São José da Costa Rica. O que fala, gente? Esse pacto ele foi criado com o objetivo de trazer, determinar algumas regras em relação à liberdade pessoal e em relação à justiça social. Tá? Então, por exemplo, todos os países que assinaram esse tratado, eles então concordaram que os países que fazem parte dessa convenção que tem pena de morte, eles então se comprometem a, com o tempo, acabar com a pena de morte nos seus territórios. E os países que não têm pena de morte, eles se comprometem a não instaurarem então a pena de morte dentro do país. Então o Brasil, de vez em quando surgem umas ideias de tem que ter pena de morte, enfim, não pode, tá? Aqui no território a gente não vai poder instaurar essa pena de morte, porque a gente faz parte, então a gente assinou, a gente se comprometeu nessa convenção com esse pacto, tá? Então, assim, apesar dele ter sido escrito, né, lá em 1969, o Brasil só foi ratificar, ele só foi realmente aderir a esse pacto no ano de 1992. Então tem todo um procedimento junto ao Senado, né, e junto à Câmara de Deputados para esse pacto poder ter valor. Mas no momento que ele passa a ter valor, é como se ele fosse uma parte da Constituição Federal. Então a gente tem dificuldade, a gente não consegue modificar. Tá? Então essa é uma questão bastante importante. Um outro exemplo para vocês entenderem como que funciona essa questão da soberania. A pessoa diz, mas a gente então não é soberano. Não, nós somos soberanos, nós escolhemos fazer parte desses pactos, né, dessas convenções. Uma outra coisa, por exemplo, nossa legislação previa que era até possível a prisão por dívidas. Né? Eu ia lá, fazia uma dívida, não pagava, até era possível a prisão dessa pessoa. Com a adesão ao Pacto de São José da Costa Rica, essa prisão ela não foi mais possível no Brasil. Então ninguém é preso no Brasil por dívidas. Né? Nós mudamos o nosso ordenamento, a nossa legislação, em razão dessa assinatura nessa convenção. Então eu faço lá um monte de compra, não pago ninguém. Tem toda uma questão ética e moral, né? Tem a questão que o pessoal vai ficar ligando para tua casa, te cobrando. Tem a questão que eles podem sim, se tu tem bens, né? Se tu tem casa, se tu tem carro, eles podem penhorar esses bens para poder quitar essa dívida. Mas em regra, preso ninguém vai, tá? Então, um parênteses, né, em relação a essa questão da soberania, que tem muita gente, eu vejo muita gente falando muita bobagem, né, de mas a gente tem soberania. Sim, nós temos soberania, mas ela tem limites também, tá? Então, quando a gente decide, né, por livre e espontânea vontade, a gente passa a se comprometer, a gente tem que ter a palavra, né, do compromisso, tá? Então, só para a gente reafirmar quais são os principais elementos de um Estado: o povo, o território e a soberania. Então, é um povo organizado politicamente, né, dentro de um espaço, com poderes, então, de ditar as regras, né, e os entendimentos que achar necessário para a sua população. Um outro conceito que é importante a gente entender é o de país. O conceito país, muitas vezes, ele se confunde com o conceito de Estado.
tá? Muitas vezes ele é usado até como um sinônimo, né? Na verdade, o estado ele é uma designação geográfica que normalmente coincide com o estado. Então, o país ele se refere ao território de um estado, enquanto o estado em si ele abrange muito mais coisas do que o país, né? O país é mais o território, o estado não, é o território com o poder exercido sobre aquele território, né? Sobre o poder exercido sobre a população e enfim, organizando a vida daquela população que vive dentro daquele espaço. Já o conceito de nação é um conceito bastante forte, né? A nação ela é um agrupamento social unido por um passado histórico comum que deu origem então a uma identidade cultural. Então a nação ela tem muito mais essa questão da identidade cultural, é um grupo de pessoas com características históricas em comum, né, que são unidas então em razão da língua, dos costumes, da religião, das tradições, das crenças, dos valores, né, que formam aquele grupo. Tá? Quando organizados politicamente, então eles dão origem a um estado ou a um estado-nação. Então o Brasil é um estado-nação, para vocês terem uma ideia, tá? Esse conceito nação, eu sempre comento isso, os times de futebol, as torcidas dos times de futebol, eles costumam utilizar esse termo nação, né? Então, é a nação tricolor, é a nação colorada, a nação imortal, nação corintiana, né? Então, eles usam porque justamente tem ali em comum a paixão por um time de futebol, que tem um hino, né, que tem ali normalmente tem uma sede, mas não obrigatoriamente, né? A mesma coisa em relação à nação, tá? Isso é uma questão importante. Nem sempre a nação ela tem um território estabelecido. Tá? Por exemplo, os ciganos são um exemplo então de nação sem país. Eles não têm um território próprio, né? E se a gente for estudar a história dos ciganos, a gente vai ver que tem toda uma questão ali que muitas vezes foram expulsos, tentaram exterminar os ciganos, né? Eles perderam o espaço territorial deles e eles acabam então estão divididos pelo mundo, né? Mas eles têm ali toda uma questão cultural, linguística, né, em comum, tá? Então, gente, nós temos também a questão do governo. O que é governar? Governar é conduzir, dirigir, administrar um território e uma população. Tá? Então, é a organização que tem a responsabilidade de administrar um país, administrar um estado, uma província, um município, uma região, enfim. Então, cada local, cada país, né, cada estado, ele vai organizar a forma de governo. Tá? Então, aqui no Brasil, a nossa Constituição Federal é que determina quem é que vai governar, como que se governa, quanto tempo dura esse governo, tá? Então tudo ali está estabelecido em lei. Cada país estabelece, então se vai ser presidente, se vai ser um sistema parlamentarista, né? Ou se vai ser um sistema monárquico, enfim. Tá? Cada país então estabelece a sua forma de governo, a forma como as pessoas serão conduzidas, dirigidas, né? E como que vai ser essa administração, tá? Gente, de coração, esse é um assunto, é bem complexo, tem muitas partes assim que a gente até eu gostaria de me estender mais, mas o meu objetivo sempre é deixar os vídeos mais curtos, tá? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa, permaneço sempre à disposição, se precisarem, entre em contato, tá bom? Beijo, pessoal, até a próxima!